Hoje nós vamos dividir com vocês um estudo também baseado em Joana de Ângeles e Emmanuel. Então, que o Mestre nos acompanhe hoje, que nos inspire, agradecemos desde já a inspiração e o amparo que recebemos sempre do alto, né? Uma boa noite para todos, espero que estejam todos muito bem. Estamos passando por tempos extremamente diferentes, né? Estamos tendo que nos ajustar de uma forma bastante rápida, um dia atrás do outro, cada dia trazendo uma coisa nova. E eu acho que esse estudo de Joana me ajudou muito nesses dias, nessa busca de alívio, de paz, de um pouco de equilíbrio, né? Então, eu queria dividir com vocês um pouco do que a gente, aqui o nosso grupo tem estudado e tem tentado entender desse processo, né? Então, escândalos, Jesus fala isso em Mateus, no capítulo 18, nesse versículo ele fala: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles venham, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, nós estamos diante de um aviso, diante de um ensinamento que o Mestre vem trazer para nós. E vamos pensar, então, o que isso significa no dia de hoje, essa mensagem, né? Nós tivemos uma semana bastante agitada, bastante conturbada, em que os nossos as pessoas, os nossos sentimentos já estavam assim sob pressão por causa do vírus, por causa do Covid-19. Estivemos muitos dias assim, tivemos que parar, ficar em casa, alguns de nós, outros tiveram que sair, mas embaixo de toda essa pressão ainda tivemos esse problema que está sendo uma atividade social muito grande que está envolvendo o país todo, né? Então, o que é escândalo em termos de definição? No dicionário está lá toda ação que vá de encontro à moral ou ao decoro. Joana vai dizer que tudo que violente o equilíbrio, tudo que violente o estabelecido, tudo que violente a harmonia. Uma irreverência contra a ordem. E no Evangelho nós vamos ler lá no capítulo 8, que é tudo que resulta dos vícios e imperfeições humanas, é uma reação má, com ou sem repercussão. Isso não importa, a repercussão que existe por causa dos nossos vícios, fora de nós, não importa, né? Ela não deixa de ser escândalo só porque está escondidinha dentro de nós, caladinha embaixo dos nossos tapetes, né? Igual poeira de casa, sabe? Quando a gente vai limpar a casa, assim, você olha assim no geral, tá tudo muito bem, tudo igualzinho. Aí a gente passa o dedo assim no móvel, fica aquela marca assim de onde a gente passou, e você vê assim, nossa, como tinha poeira ali, e eu nem tinha percebido. Enquanto estava tudo por igual, a gente não percebia, né? Mas quando agitamos todo aquele material ali, aí você vai, nossa, preciso fazer algo ali para limpar, né? Então, estudando Joana, ela vai dizer que os escândalos são efeitos de um ato danoso, né? E muitas vezes, quando a gente estuda lá em Emmanuel, que ele diz que todas as vezes que nós pensamos e nós sentimos
existe uma energia que se transfere para o ambiente, qualquer pensamento gera uma onda energética, qualquer sentimento gera uma onda, uma frequência, que vai criar uma ressonância que vai se associar a todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que estejam naquela mesma frequência. No caso de um escândalo, esse ato danoso e esses efeitos vão criar uma ressonância que vai ter uma desarmonia, que vai causar uma desarmonia. Essa desarmonia pode ser individual, só minha, só afetar a mim, ou ela pode ser coletiva, afetar todo o grupo que está à minha volta. Né? E o que acontece quando nós temos esses vícios, esses escândalos dentro de nós? Muita gente, muitas vezes na nossa vida, com muitos escândalos que nós temos em nós tratamos de evitar demonstrá-los. Por quê? A gente, muitas vezes, é por causa do orgulho. Eu não vou demonstrar isso. Né? Eu tenho esse orgulho de manter uma posição, manter uma visão, ou manter algo que eu tenho de mim. Ou pode ser por medo, né? Medo de ser parada, medo de ser levada à prisão, medo de ser julgada, medo de perder, né? Que as pessoas olhem para mim de uma forma pensando, nossa, o que aconteceu com ela, né? Então às vezes a gente tem essas sensações assim, esconde esse escândalo dentro de nós. Ela vai dizer, Joana vai dizer que são torpezas escondidas. Olha só. Tudo aquilo que eu não reconheço dentro de mim, não olho de frente e não trato de cuidar, ela se torna essa torpeza escondida. Né? E essas torpezas escondidas, elas dão um falso repouso de consciência. A gente pensa, né, que está com a consciência tranquila, está tudo bonitinho, por fora está tudo uma maravilha. E por dentro aquela coisa borbulhando dentro de mim. Isso aqui Jesus chamava de sepulcros caiados. Né? São como sepulcros caiados, tudo branquinho, tudo limpinho por fora e por dentro aquela podridão, aquela coisa fervilhando, né? E às vezes é o que eu chamo dos dragões que eu trago dentro de mim. Às vezes sai um dragão que solta fogo, queima tudo que está na minha frente, falo coisas que não devia, machuco pessoas, né? Firo sentimentos, e às vezes em um segundinho que eu deixo aquela torpeza sair e sem controle, e pode me causar quantos séculos aí para tentar consertar tudo isso, trazer isso de volta para a gente, não é mesmo? Então, Joana vai explicar dessa forma. E ela vai dizer também que o escândalo é um desequilíbrio de quem pratica, né? É algo que está fora da harmonia, é algo que está faltando um pouco de virtude, é algo que está faltando um pouco de luz, é algo que está faltando ser cuidado, né? Ser tratado. É sempre uma manifestação da nossa própria sombra, é algo que nós temos ali, lá no fundo de nós, trazemos, né? Toda essa história que nós já trazemos conosco, que a doutrina nos explica tão bem. Esses escândalos geram vícios e geram hábitos mórbidos, então, às vezes pode ser uma coisa bem clara, bem material mesmo, um cigarro, né? Um comer demais, um beber demais, algo que me leva assim a um prazer que eu acho que é tudo que eu desejo para hoje, mas que vai criando um hábito, vai criando um vício mórbido, né? Que vai causar um dano, que vai causar uma enfermidade. E ela diz que esses escândalos chegam a um ponto que começa a afetar todos os que estão
à nossa volta. É muito difícil a gente esconder isso por muito tempo. A gente pode conseguir por um tempinho, mas eventualmente aquilo começa a vir à tona, né? O desequilíbrio, a desarmonia, essa falta, essas balanças aí fora do eixo, nós vamos sendo chamados de acordo com o tanto que a gente sai, né? Se a gente vai muito longe, aí nós somos chamados com mais força, dói mais. Às vezes nós somos chamados assim de pouquinho em pouquinho, e aí eles vão trazendo a gente de volta. Se nós somos sensíveis e escutamos rápido e fazemos a transformação que precisamos fazer rapidinho, menos, quanto mais rápido, menos a gente sofre. É por isso que a gente fala assim, vamos aprender rapidinho a lição que tem aqui para poder sair dessa dor, para poder sair desse que está, esse sapato apertado. Ela vai dizer, Joana vai dizer para a gente que escândalos são sempre de natureza íntima, estão lá dentro, eles são nossos, eles nos pertencem, né? Somos nós que fomos criando, são nossas, baseadas nas nossas escolhas. Né? Os escândalos são sempre o lado escuro da nossa personalidade, eles fomentam distúrbios e, lógico, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, qualquer coisa que vai contra a lei vai causar esses conflitos de consciência, certo? Muita gente, ela vai dizer, no nosso nível evolutivo, do grupo em que nós estamos hoje aqui no planeta, muitos de nós disfarçam essas imperfeições. A gente coloca uma máscara de boazinha, coloca essa, né, a fantasia do super-herói e vai disfarçando essas imperfeições. E o que a gente faz quando coloca essa máscara de super-herói? A gente projeta uma imagem de ser super bom, o que é irreal. E o que a gente faz com os outros? Trata os outros com uma severidade enorme. Né? Então, já que eu sou tão bonzinho assim, como é que você... por que você é tão mal? Né? Por que você não faz essa coisa que tem que fazer direito? E comigo mesmo, eu sou mais tolerante, eu justifico os meus erros, fico nessa proteção de mim mesmo. E em Mateus 18:8, que é o versículo seguinte, Jesus vai dizer assim, ele diz para nós que os escândalos são necessários, não é? Mas ai daquele por quem o escândalo chegar. Depois ele vai dizer, no versículo seguinte, ele vai dizer, portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor era entrares na vida manco aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Bom, vamos pensar um pouquinho no que ele quis dizer com esse ensinamento. Né? Esse ensinamento foi trazido para nós há 2000 anos atrás, também com uma base em uma lei mosaica, em uma lei judia que vinha já há 2000 anos naquela época, né, que Moisés vinha trazendo, que havia trazido os hebreus, os judeus, como escravos, libertado do Egito e levado ali de volta para Jerusalém, ou para Israel. Então, naquela época, a forma como as pessoas falavam, às vezes, tinha essa conotação mais forte. E hoje, como é que nós vamos ter que interpretar isso? Vamos voltar um pouquinho lá para nossas bases, né, em que Kardec vai ensinar para a gente, está lá no Livro dos Espíritos, como é que funciona isso. Mas ele vai dizer que o espírito é que faz essa construção mental. Né? O perispírito decodifica e manda uma ordem para o corpo físico em que vai cometer uma ação, né? Vai agir.
Então vamos pensar, será que onde é que está esse escândalo? Será que ele está no corpo físico? É na mão que rouba que está o escândalo? Ou é no espírito que deseja aquilo que não é seu, faz, né, faz força perispírito a transferir essa mensagem para o corpo que se transforma em uma atitude que causa dano, que desequilibra, que nos tira da nossa harmonia. Se formos pensar assim, o corpo em si, a mão, o pé, o olho, que faz, né? O escândalo não está ali. Então, por que Jesus iria dizer para nós cortarmos a mão e nós pensarmos que isso se refere ao corpo? Então, a Joana vai explicar para a gente que no plano evolutivo de vida em que nós estamos, vamos fazer de conta aqui que essa é a espiral da evolução e nós estamos no pontinho ali, né? Seguindo a nossa escala da vida. Temos uma porção de coisas para trás e temos a eternidade pela frente, né? Temos o infinito pela frente. Fomos criados em um certo ponto, simples e ignorantes, viemos trazendo essa bagagem, viemos trazendo esse aprendizado, chegamos aí onde nós estamos hoje, e nesse plano de vida, nós trazemos todos os escândalos do passado, nós trazemos todas as escolhas, todos os vícios, todas as fraquezas, tudo aquilo que nós somos hoje, traz conosco o bom e o ruim, né? E esses escândalos estão lá, baseados nas escolhas que nós fizemos antes. No começo, porque nós não sabíamos, e depois, conforme nós continuamos praticando, mesmo sabendo que aquilo não funcionava, que aquilo não estava bem, não era bom, continuamos fazendo porque ainda estávamos numa fase egoísta, ainda estávamos numa fase em que queríamos tudo para nós, e ficamos ali cometendo os mesmos enganos através dos tempos. Enganos esses que talvez hoje ainda estejamos cometendo, né? Alguns de nós, muitos de nós. E esses escândalos do passado, o que eles fazem? Eles ficam lá no passado? Não, eles vêm com a gente, né? E eles vêm com a gente de que forma? Uma forma de uma expiação. Se eu tirei alguma coisa do lugar lá atrás, o que a vida vai fazer comigo? A minha própria consciência, né? Conforme eu vou aprendendo que, nossa, eu não devia ter feito aquilo, né? É o momento que eu preciso colocar aquilo de volta. Conforme eu me conscientizo, eu mesmo vou criando para mim formas, oportunidades de devolver as coisas no lugar, colocar as coisas de volta no lugar, né? Então, isso essas oportunidades são forçadas para nós, nós não temos escolha de sair das consequências daquilo que nós fizemos, né? Então chegam as expiações, chegam como prova ou chegam como um aprendizado, né? Quanto mais infantil o espírito, mais aprendizado vai ser, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais prova vai ser ou missão, né? Então, nesse processo, ela diz assim, olha, na fase em que nós estamos, ainda os escândalos ainda precisam vir. Por quê? Precisam vir à tona, porque ainda falta o amor. É aquele amor que Pedro vai falar para a gente. O amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor não vem de Pedro. Esse amor não vem dos outros. Esse amor é a consciência de que somos envolvidos, feitos, e estamos totalmente imbuídos em amor, o amor do Pai, né? E nós temos esse amor em nós, sermos tomados por esse amor e amarmos cada vez mais uns aos outros. Então, não vai ser Pedro que vai amar por nós,
né? Pedro vai dizer: o amor cobre uma multidão de pecados, porque ele já tinha atingido um grau de amor, de amar os seus semelhantes, que hoje a gente talvez não consiga entender no seu completo, mas chegaremos lá. Mas Joana explica para a gente que ainda precisamos desses escândalos porque falta amor em nós. E ela vai dizer: os que não vigiam, as pessoas que não vigiam se tornam instrumentos de tentação e continuam nessas quedas constantes, né? Ao invés de se transformarem hoje, aprenderem e mudarem de atitude, não é? Nós pecamos, erramos o alvo, então nós temos que mudar, fazer algo diferente para ver se acertamos o alvo dessa vez. E se nós não vigiarmos, nós continuamos sempre presa, né? Atirando sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo alvo, cometendo sempre os mesmos pecados, os mesmos erros, sem transformação interior. Então, essa necessidade do escândalo hoje. Por que então ele é necessário? Porque ele serve como advertência para que nós nos demos conta dos bons princípios, das coisas que funcionam para a nossa sociedade, o que vai nos trazer, nos fazer crescer, evoluir o mais rápido possível. É quando nós, em grupo, né, tivemos amor suficiente para cuidarmos uns dos outros e nos alimentarmos, não é aquela figura da colher que tem o pau da colher é super comprido e você tem que a forma de sobrevivermos é cada um ir alimentando o outro. Essa é uma figura muito muito bonita, muito clara de como é que a gente precisa agir para poder sobreviver e melhorar, né? Crescemos em grupo. Se um fica para trás, o que acontece? Nenhuma ovelha será deixada para trás. Nós vamos ter que buscar essa ovelha. Quando Jesus dizia isso, hoje, e é uma passagem que eu sempre gostei muito, porque sempre me tocou muito, porque é uma promessa de que ninguém vai ser deixado, né? Ninguém vai ser esquecido. Mas hoje eu vejo que ninguém vai ser esquecido porque um dia todos nós vamos nos amar tanto, né? Que um para o outro vamos ser como filhos. Você não vai deixar uma ovelha ali caída se aquela ovelha é seu filho, sua filha, né? Se é o seu bebê ali, você vai voltar para buscar. Então, nenhuma ovelha será esquecida, será deixada, mas é porque nós vamos nos conscientizando de que cabe a nós nos cuidarmos, cabe a nós nos recolhermos, né? Recolher a ovelha que está ali se perdendo. Então, essas advertências, esses escândalos vão trazendo para a gente isso, não é? A gente se choca tanto com aquilo que aconteceu que a gente sai de casa para ajudar, a gente sai de casa para fazer alguma coisa, se sente movido, né? Para fazer alguma coisa de bom. Os escândalos são necessários porque eles nos ajudam a ver os males causados pela agressão e pela destruição. Essa agressão e essa destruição, a gente vê em volta de nós, mas a gente enxerga porque nós temos isso dentro de nós. Né? Nós reconhecemos algo que está dentro de nós e que quando algo acontece ali fora, é isso. Se eu não soubesse o que era, eu ia olhar e não ia me tocar, não ia sentir nada, não ia nem saber o que está acontecendo. Como muitas vezes, quando a gente estuda a história da humanidade, nós muitas vezes não tínhamos nem consciência do que estava acontecendo, ou do mal que aquela agressão estava causando aos outros. Não é? A história era contada pelos vencedores e nós não tínhamos acesso ao que estava realmente acontecendo. Hoje, com a tecnologia, hoje com a velocidade das comunicações, muitas vezes as notícias são uma
Mas o que realmente está acontecendo, a gente vê lá as fotos que chegam no Facebook, realmente a realidade às vezes não condiz com o que realmente está acontecendo, não é? E cada vez que a verdade fica mais clara e fica mais acessível para todos nós, vai ficando cada vez mais difícil de mentir. Né? Depois que o Facebook chegou, ninguém mais mente dizendo que vai ficar em casa, não é? Porque você foi para a festa, a sua foto está ali em 3 segundos. Não dá mais para dizer que você foi estudar e foi para a festa, não é? Então, isso ajudou muito com os meus filhos para eu saber onde é que eles estavam. Os escândalos, ela vai dizer, então, que eles incitam as conquistas morais. Né? E é verdade, a gente olha, muitas vezes a gente é tomado por esse sentimento de que eu preciso fazer alguma coisa melhor, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu não posso continuar conivente com uma situação, com um sentimento que eu tenho dentro de mim, eu tenho que rever os meus preconceitos, eu tenho que rever as minhas raivas, eu tenho que rever as minhas cóleras, eu tenho que rever aquilo que eu acreditava, não é? Quando eu era criança, a família, o padrão família era pai, mãe, filho. Hoje já não, né? Existem famílias de todas cores, matizes, sexos, duas mulheres e um bebê, e um filho. Existem famílias em que são os pais e um bichinho. A gente já não pode mais colocar família dentro daquela caixinha bonitinha que eu tinha há 50 anos atrás. Né? As coisas mudaram, graças a Deus, nós evoluímos, nós aprendemos a aceitar muitas coisas que antes para nós chocavam, eram muito diferentes, eram inaceitáveis, foram causas de quantos não tiveram que dar com a sua própria vida o testemunho de que, veja, isso não está certo, vocês serem preconceituosos contra uma situação de amor que quantos casamentos, quantos casais que adotaram tantas crianças, casais que eram homossexuais né, que adotaram tantos filhos que hoje são pessoas aí que estão dando seu testemunho de como a sua criação foi equilibrada, de como eles amam esses pais. Então, rever, os escândalos nos obrigam a rever muitas coisas, né? E às vezes nós pensamos que isso já foi vencido, ninguém mais, essa separação de cor de pele já não existe mais, e nós estamos vendo que ainda existe dentro de nós, ainda existe em nossos corações, porque nós estamos ainda vendo acontecer coisas que se tivéssemos verdadeiramente vencidos como grupo, como sociedade, já não veríamos mais. Já não veríamos mais essa violência e essa agressividade. Né? E Paulo de Tarso, nesse livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, existe um momento, já quase no final do livro, ele volta para Jerusalém a pedido de Tiago. Ele volta a Jerusalém, ele está lá no templo, no templo judeu, onde ele começou no início do livro, ele era um dos rabis lá, era um dos doutores da lei, fariseu, e ele, depois de 20 anos, ele volta já transformado, um homem transformado. Ele já havia viajado, já tinha feito, era o final da sua segunda viagem, então ele já havia fundado assim, igrejas por toda a Ásia, já havia fundado igrejas na Grécia. Ele volta de Corinto a pedido de Tiago para Jerusalém, e ele no meio ali enquanto ele estava fazendo a sua prece ali, a turba que está ali pega ele com aquela raiva de
de uma pessoa diferente, de uma pessoa que praticava a sua religião de uma forma completamente diferente, sem os rituais, né, com a liberdade do Evangelho do Cristo, de não ter tantas proibições, não ter tantos rituais, e ele é levado ali, ele é amarrado a uma estaca e o povo começa a apedrejá-lo. E Paulo, durante as suas viagens, principalmente no começo, né? Nessa época já não, mas no começo ele chegava assim, era o roteiro dele, chegava num lugar, conhecia alguém, fundava a igreja, aí era apedrejado. Ia para outra cidade, conhecia alguém, fundava a igreja, era açoitado. Ia para outro lugar. Então, ele foi constantemente perseguido, constantemente torturado durante muitos da sua primeira fase, das suas primeiras pregações. Mas nesse momento aqui, em que ele já havia recolhido um pouco dos frutos que ele tinha plantado, em que ele havia se despedido de todas as igrejas, em que ele havia recebido assim demonstrações de amor, de carinho por todas as partes que ele passou antes de chegar a Jerusalém, nesse momento em que ele está ali no templo, amarrado na estaca, Emmanuel diz assim que pela primeira vez ele percebe a extensão, ele entende a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causam no mundo. Então vejam que até então, todas aquelas perseguições que ele havia sofrido nas cidades em que ele esteve, ele percebia, eram ainda, não causavam nele não causaram nele esse entendimento, né? Mas nesse momento aqui, depois de 20 anos pregando o evangelho, ele percebe na pele dele o quanto esse fanatismo, essa ignorância trazia não para ele não estava preocupado com ele entendia perfeitamente, era o povo dele, era o povo hebreu dele que ele amava profundamente, né? Ele entendia como funcionava a mente deles, porque ele havia sido um deles, ele entendia perfeitamente como eles se sentiam, não havia nele, nesse momento, uma revolta, mas ele entendia o sofrimento que isso causava nos outros, né? Talvez ter um pouco desse entendimento nos ajude a ultrapassar esse momento um pouquinho mais rápido, não é mesmo? E então, ele se eliminar esse órgão causador do escândalo, que Jesus diz, corta a sua mão, corta o seu pé, a primeira coisa que a gente vai ver lá de primeira lição de Joana, né? É preciso ter vigilância. Aqueles que não vigiarem se tornam presas muito fáceis de se tornarem aquele que traz o escândalo. É preciso uma autoiluminação. Que autoiluminação é essa que a gente precisa ter? 2 asas nos levarão a Deus, Kardec ia dizer. Uma é o conhecimento e a sabedoria, a outra é o amor. O conhecimento e a sabedoria está ao nosso alcance no dia a dia. Mas as nossas escolhas que nós fazemos no dia a dia, de o que eu vou estudar agora, ao que eu vou prestar atenção agora. Hoje fizemos um estudo de Emmanuel sobre a leitura. Muitas vezes nós fazemos estudos, buscamos respostas sem procurar saber exatamente a realidade da coisa, o que é aquela mensagem. Qual é a verdade daquela mensagem que está sendo trazida para nós? Não, eu só quero saber ali o que é que consigo encaixar para a minha situação, para eu me sentir ou para eu me colocar numa posição de calma, de que está tudo bem, de que está tudo certo, de que o que eu estou fazendo está correto, né? Aquela aprovação que eu estou buscando. Não estou buscando a realidade da mensagem que está sendo trazida ali. Isso é escolha nossa. Isso é um aprendizado nosso, é uma autoiluminação que vai trazendo para nós o quê? Uma autoridade moral, né?
A autoridade de Jesus não vinha porque ele é o governador do planeta, não vinha porque a autoridade dele vinha porque a moral dele era tão elevada, tão superior, né, que era impossível a gente chegar perto dele e não sentir as vibrações, as frequências que as pessoas contam para a gente sobre Francisco Cândido Xavier. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas as pessoas diziam que chegando perto da casa dele, elas já sentiam na pele, no corpo, que as vibrações que chegavam eram tão amorosas, que as pessoas já começavam a sentir sem nem tocar nele, sem nem vê-lo, simplesmente com a aura que, né, com as vibrações de amor que ele emitia, que iam atingindo por fora dele. E Joana vai dizer que é preciso esforço. A gente falou algumas semanas atrás sobre esse esforço, né? É preciso darmos um pouco de nós mesmos, um pouco de força, um pouco de temos que passar por um pouquinho de dificuldade, não pode ser caído do céu, né? Temos que fazer esse esforço para erradicar a onda vibratória que aciona o órgão, né? Irmos à causa, chegarmos na causa. Então, ela vai dizer assim, olha, vamos dar um exemplo de que a gente sente inveja, né? Temos a inveja dentro de nós, temos a inveja, essa inveja está onde? No nosso espírito, né? Mas se nós tomarmos o ensinamento ao pé da letra e nós arrancarmos o próprio olho, né, do corpo físico, o que vai acontecer? Onde é que vai estar a inveja? Vai continuar ali conosco, né? Estamos cegos e invejosos. Mas se nós mudarmos e corrigirmos a nossa ótica, corrigirmos o modo de ver as coisas, o modo de enxergar, né? Se formos ali a causa das vibrações que estavam causando inveja e transformarmos aquilo, nós vamos ter dentro de nós o quê? Transformar aquela inveja em alegria e gratidão, né? Ficamos felizes por aquilo que nós temos, somos pessoas alegres por aquilo que nós temos e conseguimos, somos pessoas gratas, transformamos aquela inveja em gratidão por tudo aquilo que nós temos, olhamos para os outros com mais alegria e mais amor. Que bom que você está bem. Graças a Deus que você está bem. Temos a gratidão de reconhecer que somos parte de um todo, nós somos todos um. Se o outro está feliz, isso também vai me fazer feliz. Se todos nós temos essa gratidão que nós devemos, ela vai alimentar, ela vai transformando o meu sentimento, né, em uma coisa mais nobre, em uma coisa melhor. A inveja saiu de lá, não, ela foi coberta pela luz, não é? Aquela sombra que existia lá, acendeu uma vela, brilhou a luz, pronto, transformou-se a sombra. Né? Gente, eu estou falando isso aqui para vocês e parece isso assim tão fácil, não é? Então, mas eu queria que vocês soubessem que é um esforço que eu estou fazendo, né? E a única coisa que eu estou fazendo aqui é dividir com vocês as minhas experiências pessoais, os meus sentimentos pessoais, mas não considerando aqui que isso seja uma coisa fácil, né? Não considerando aqui que isso seja assim, falou, eu transformei. Muitas vezes essa transformação dessa inveja para alegria e gratidão pode levar vidas, pode levar muitas encarnações, nós não sabemos, não cabe a nós julgar, né? Isso é de cada um naquela espiral da evolução, cada um está no seu lugarzinho, e tudo bem com isso. Então, o que acontece para a gente alterar esses escândalos? A Joana vai dar certos toques para a gente, né? Ela vai dizer que a razão
supera a necessidade de sofrimento. Então, quando a minha inteligência reconhece, não é, que o escândalo não está no corpo, eu não vou mais querer tirar, arrancar minha mão, arrancar meu olho, não é isso. Supera essa necessidade de sofrimento. Ela vai dizer o quê? A razão vai dizer pra gente, olha, ao invés de você ficar com inveja, vai fazer, né? Veja isso como uma oportunidade para o que você pode tirar daí e fazer algo para ajudar o outro. Né? O que você pode tirar de si para ajudar o próximo? Ela vai dizer que é necessário muita disciplina. Emmanuel disse isso para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. A gente estudou já isso. Mas ela vai dizer o quê? Que a disciplina, ela cultiva aspirações enobrecedoras. A disciplina é o quê? Nós sermos fiéis, né, a algo que nós acreditamos, colocarmos a nossa vontade ali, colocar o foco, colocar o esforço e perseverar no tempo, né? Às vezes a gente fala assim, eu tentei e não consegui. Tem um capítulo lá nos Missionários da Luz, que é um livro que é de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que ele conta sobre as experiências dos médiuns. E eles falam assim, eu venho aqui toda semana, eu faço, eu me esforço, e nada acontece. Eu sinto algumas aproximações, mas passa. Então, e Emmanuel vai comentar ali, o mentor vai comentar que é preciso muito tempo, muito esforço para mudar, né? Para a transformação pessoal. Por quê? Eles estavam ali, mas não tinham consciência de que tudo que eles faziam lá fora interferiam naquilo que eles faziam ali dentro. Então, tinha um que bebia, tinha outro que comia demais, tinha outro que, né, eram os vícios da gula, os vícios do alcoolismo, os vícios do sexo, e pensavam que o que fazia no corpo não influenciava nada do que estava acontecendo na mente e no espírito. É uma via é uma mão, né, é uma mão dupla. A gente vem do espírito para o corpo e vai do corpo para o espírito também. E essa disciplina de cultivo, essa disciplina de se manter ali no foco, de perseverar pelo tempo, isso é que vai trazer para nós os resultados, né? A reencarnação. A reencarnação é aquilo, né, que a doutrina explica para a gente, em que a gente planta em uma, colhe em outra. Ela é um método educativo, é um instrumento de evolução, né? É um método educativo de desenvolvimento de valores éticos e morais, para que nós não mais necessitemos de escândalos, né? Para que com o processo do aprendizado, então, como diz lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver que do átomo ao arcanjo, nós estamos todos aí interligados na natureza. Né? Então, eu queria trazer para vocês uma mensagem de Chico Xavier, em que ele diz que sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Vai sempre se transformar naquele escândalo que nós vamos ter que carregar, né? Às vezes por vidas aí, tentando colocar de volta no lugar. Né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês e espero que esse estudo ajude alguém a responder talvez algumas questões que a gente tem.